Olá, pessoal! Estamos de volta então, tá? Com a nossa próxima aula. Como eu havia dito, é a continuação da aula anterior, do stencil, que a gente vai estar usando a nuvem aqui. E esse é o nosso risco de hoje, tá? É estilo uma camponesa, tá? Ó, vestido dela, aliás, a saia, que faz parte do vestido, né? A parte de cima vai ser pintada e a parte de baixo vai ser com tecido, vai ser pregado. Vou estar explicando para vocês nos próximos vídeos, então vocês vão me acompanhando. Nesse aqui, eu já risquei a minha camponesa. Eu já risquei ela mais para cima, eu vou explicar por que para vocês que eu risquei ela para cima. Porque essa parte aqui é onde vai a saia. Nesse meu risco, que eu vou deixar disponível em anexo para vocês, já vai estar explicando aonde é que vai a altura de cada babado. Ó. Então aqui eu vou ter um primeiro babado, aqui o segundo babado, aqui o terceiro, porque um vai intercalando. Ó. O primeiro babado vem até aqui. Porém, o segundo vai estar lá embaixo desse, pregado ali, porque eu prego só a parte de cima do meu babado, ó. Então, aqui tá as marcações de onde vai os babados. E esse último, pode observar que eu deixei ele aqui, passando, ó. Tá vendo que da altura desse babado, ele dá 7 centímetros cada babado vai dar, viu? Então, daqui pra cá, ó, esses 7 centímetros ele vai estar ultrapassando, vai ser uma almofada, então vai ultrapassar esse último babado que tá aqui embaixo, o quinto, ele vai ultrapassar, tá? Aí eu explico para vocês como que tem que costurar, até onde tem que costurar, deixando 1 centímetro da margem, para poder fechar a nossa almofada depois. E esse babado está ultrapassando, ele vai ficar passando isso aqui, tudo bem? Então vamos aí iniciar a nossa pintura, que eu vou explicar como a gente vai fazer o nosso chãozinho. A minha medida desse tecido é 52 centímetros por 42 centímetros. Por que eu deixei ela mais alta? Porque como o risco meu está em pé, ele fica um pouco mais adequado, tá? Daí pode ser quadrada também, pode fazer 52 por 52 e ficar quadrada, né? Mas eu preferi fazer dessa forma aqui, tá? Então aqui observando, ó, quando eu estava mostrando o risco, antes de eu iniciar o chãozinho, que vai ser um gramadinho, observem aqui, ó, que essa margem aqui, ó, ela vem até aqui, ó, depois do babado pronto, ainda sobrou um pedaço. Isso é importante na hora de fazer, tá? Independente da medida que vocês forem deixar. Sempre tem que deixar um espacinho pro lado, tá? Pode até fazer ela menor, só que ela não vai dar para fazer essa grama. Só se fizer alguma coisa mais acima. Mas fica bem bacana dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó. Então aqui eu vou fazer o meu gramadinho nesse final e nesse final na lateral de cá, ó. Nessa ponta daqui até o final do tecido. Aí eu faço outro pedaço gramadinho, ó. Observem que eu marquei, ó. Tem um pontinho aqui, ó, que tá marcando onde termina o meu babado, porque ele sai, ó, como se fosse um babado rodado. Então, ó, pode ver que da cintura pra cá tem diferença, tá? No risco em anexo vai estar explicando certinho pra vocês, tá? Se seguir direitinho o risco, aí vocês vão ver que dá pra já deixar a marcação pra poder estar fazendo o gramado. Então, nós vamos iniciar esse gramado. Iniciando aqui o nosso gramado, eu tenho aqui, ó, do lado o clareador branco, verde pistache, verde pinheiro e o verde pântano. Tá? Então, vamos iniciar a lateral do lado direito. Com o clareador, eu vou estar colocando nesse fundo aqui, ó. Então, como o meu babado vem até aqui, essa parte aqui, ó, eu posso fazer de gramado. Não tem problema que entre um pouco pra cá, porque depois o meu babado vai tampar, tá? Isso que eu gosto já de fazer antes, porque aí depois eu fico livre. É só esse finalzinho aqui, ó. Lado direito, passa bem o clareador. Depois o babado tampa o que fica livre. Só pôr o meu tecido um pouco mais pro lado esquerdo. Opa. Aqui, ó. Passou o clareador no fundo, eu já posso vir com o meu verde pistache, que é a minha cor mais clara aqui, além do branco, que vai ser a nossa cor de fundo. Então, venho em cima do meu clareador, eu venho passando o meu verde pistache. Observem que eu estou usando o pincel, esse pincel é o número 10, tá? Depois eu só venho dando acabamento com o pincel número 4 ou com o número 6, para fazer as gramas. Esse tecido que eu estou usando, ele é
tecido que chama Vagonite. O pessoal gosta muito de usar ele para fazer bordado também, mas eu tinha bastante desse tecido, então aproveitei para fazer com ele também, que dá para fazer a pintura. Então, passei o meu verde pistache. E agora já posso vir então com o meu verde pinheiro. Eu gosto sempre de deixar a tinta um pouco úmida, então eu ponho um pouco mais mole. Eu ponho um pouquinho de água e venho um pouquinho, ó, com o verde pinheiro. Não posso deixar ela muito líquida, tá pingando, só para deixar ela um pouquinho mais mole. Que esse eu vou usar para dar o acabamento. Antes de fazer o gramadinho, ó, já deixei a tinta um pouquinho mais mole. E antes de fazer o gramadinho, eu já vou então dar um escurecimento aqui com o meu verde pântano. Então, um pouquinho de verde pântano. E venho aqui, ó, dando um escurecimento daqui pra cá, ó, com o verde pântano. Essa parte aqui embaixo, que é bem no final do tecido, ó, pode passar um pouco mais de verde pântano. Vê que eu venho fazendo tipo uns riscos na pintura, tá? E sempre no mesmo sentido, ó. Sempre no mesmo sentido. Como na minha aula anterior eu fiz um chãozinho apenas para apoio, né, das frutas, vocês podem estar acompanhando que eu vou estar sempre variando esse tipo de chão. Mas o sistema é o mesmo. Sempre, ó, sempre no mesmo sentido a pintura. E agora com o verde pinheiro, ó, um lado de tinta, limpo o outro lado, que aí é contorno, tá? E já pode vir fazendo então a graminha. Como que eu vou fazer essa graminha aqui, ó? Eu posso estar fazendo embaixo, ó, um apoio na minha graminha, ó, que seria tipo assim, ó, eu falo que é uma lombadinha, né, ó, uma lombadinha na minha graminha. Puxar pro lado esquerdo, pro lado direito, do jeito que vocês acharem melhor para fazer. Vou fazer aqui duas para vocês verem, ó. Já venho com um lado de tinta, limpei o outro lado, tá? O tecido tem que estar bem esticadinho. E aí eu venho puxando, ó. Posso puxar essa graminha de centro, ó. E depois venho fazendo a das laterais. Puxo pro lado direito e pro lado esquerdo, ó. Pros dois lados. Tanto pro direito quanto pro esquerdo. Sempre limpando um lado de tinta. Se quiser reforçar, ó, pode reforçar que fica bem bacana essa graminha. Depois a gente vem com o branco só dando um acabamento nela. Aqui eu vou fazer um pouco menor. Aquela um pouco mais alta, essa aqui um pouquinho mais baixa. Tá? Eu posso estar fazendo outra graminha aqui do lado, ó. Posso estar saindo aqui nesse canto, com mais um aqui. Posso estar usando outros tons, vamos supor, fazer amarronzado a parte da base, que é a minha montanha, e depois a graminha eu posso estar fazendo em tom de verde. Quem tiver um pouco mais de dificuldade, pode fazer com o pincel line também essa graminha, só que é bom que vai pegando habilidade com o pincel mais largo, tá? Porque vai acostumando. Aqui embaixo também, ó, posso fazer, ó, isso aqui é como se fosse aqueles riscos que ficam em volta, né, ó, da nossa grama, dando acabamento, ó. Sempre usando o mesmo sentido, ó, né? Vem brincando com a tinta. Aqui embaixo pode ser feito outra graminha saindo, ó, um pouco menor do que aquela lá de cima. E depois eu gosto de sempre acompanhar os dois lados mais ou menos equivalente, tá? Aí vai do gosto de vocês. Terminou esse gramadinho ali, eu já posso vir então com o branquinho, dando esse acabamento, tá? O branquinho também funciona como tipo um contorno, então, ó, sempre um lado de tinta e outro sem tinta. Além dele suavizar nos fios, ó, ele dá um pouco de luz, né, na minha grama. Ele suaviza os fios e também ajuda para corrigir alguma imperfeição, porque às vezes na hora da gente fazer fica um pouquinho grosso, né? Então ele ajuda para dar esse acabamento também. Não preciso fazer em todos os fios da grama, né? Posso fazer apenas em alguns.
Essa parte aqui do meu gramado, eu também gosto de sempre dar uma claridadezinha, ó, na parte que fica por cima. Sempre pontinha de pincel, não precisa muita coisa. Viu que já deu um pouco de luz, ó? Ah, deu uma boa claridade já. E aí depois eu venho dando acabamento, então fazendo as minhas florzinhas, depois que estiver pronto, pregar o babado. Pode pregar o babado primeiro, porque esse babado ele vai ser pregado antes de fechar a almofada, tá? Então, pregou o babado, antes de fechar a almofada, eu já venho do acabamento nas florzinhas, tá? Assim que pregar o babado já pode dar esse acabamento. Essa lateral do lado direito. Então, agora eu vou fazer do lado esquerdo e já volto com vocês. Então, terminei a lateral do lado esquerdo e lateral do lado direito. Ó, os dois lados estão prontos, então, ó. E agora partiremos então para a pintura, tá? Aqui, então, como eu havia explicado, vou usar o meu stencil, então acompanhe a próxima aula que já vou estar iniciando então com o stencil. Se você não tiver stencil, dá para fazer na mão também, tá? Aqui eu não vou fazer uma sombra, só vou apenas fazer algumas nuvens e iniciar a pintura da nossa camponesa.